Vamos abrir a Escritura, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler os versos 1, 2 e o 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ainda o capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Até aqui. Vamos orar mais uma vez ainda, irmãos. Te rendemos graças e louvores nessa manhã. Como já cantamos, como já expressamos a Ti aqui. Tu és o tudo que nós temos. Tu és o tudo que temos para esta hora. Por isso dependemos tanto de Ti. Que o Senhor não apenas nos conceda, como já tem concedido, uma palavra ungida, mas o Senhor nos conceda corações ungidos, para que possam receber adequadamente a Tua palavra. Ganha-nos mais uma vez, convence-nos mais uma vez com a Tua palavra, edifica em nós a vida de Teu Filho amado, que esta vida possa avançar, possa crescer ainda mais em cada um de nós. Ganha-nos para a honra e a glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos juntos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ontem pela manhã nós tratamos aqui, vimos juntos, acerca daquele quadro de crise aí dos anos 60 da era cristã. E aí nós consideramos aquelas cartas aí dos anos 60, escritas nos anos 60, e eu procurei mostrar aos irmãos, formar um quadro o que foi exatamente aquela crise. Assim, de um modo bem geral, então, nós temos o seguinte quadro. Os crentes não judeus, eles estavam cercados por essa ameaça das heresias de fundo gnóstico. Isso é a situação dos crentes não judeus. Já os crentes de origem judaica, os crentes judeus, eles estavam cercados por uma tendência legalista judaica. E é muito interessante, irmãos, porque se nós colocarmos, por exemplo, o livro de Hebreus foi escrito no ano 65. Então, no ano 65, quando esse assunto ameaça os irmãos, esse assunto do legalismo judaico, é porque, de certo modo, há um avivamento desse legalismo dentro do judaísmo. O judaísmo, historicamente, passou por muitas fases, fases em que havia mais ortodoxia, menos ortodoxia, muitas fases. Mas parece que quando se pressente que uma tragédia, algo irá acontecer, então há um reavivamento do apego à lei, do legalismo. Assim, claro, em alguns corações há um desejo de retorno para Deus, mas a expressão desse retorno acaba por se tornar num legalismo. Então, me parece que o que acontece com esses irmãos de origem judaica, eles são como que envolvidos nesse ambiente. Porque eu estou dizendo que antes de uma tragédia vem normalmente esse reavivamento, vamos dizer. É porque 5 anos depois da carta aos Hebreus, há aquela grande tragédia, segunda tragédia judaica, que foi a destruição de Jerusalém, segunda vez, e a destruição do templo. 5 anos antes, exatamente,
da carta aos Hebreus. Bom, então nós temos essas duas frentes. Tá? Nós temos os crentes de origem, os crentes não judeus, assim, envolvidos, sendo seduzidos por essas heresias de fundo gnóstico, e os crentes de origem judaica sendo arrastados, ou sendo atraídos de volta para aquele legalismo. E ainda, irmãos, para completar o quadro, está surgindo no horizonte aquela tentação de criar um sistema para proteger, entre aspas, proteger a igreja dos inimigos internos, que são as falsas doutrinas, e proteger a igreja também dos inimigos externos, de certo modo. Bom, irmãos, se você tem esse quadro ameaçador, esse quadro de crise, naturalmente falando, os anciãos começam a assumir um papel cada vez mais forte nas assembleias. E um papel tão forte que, de fato, vai além daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu. Quando nós vemos aquilo que Paulo falou, estudamos ontem em Atos capítulo 20. Quando consideramos aquilo que Pedro também fala, irmãos, há uma tendência de controlar, de dominar a herança de Deus. E nessa altura, nós estamos agora no 67, os apóstolos Paulo e Pedro estão presos. Então, na mente daqueles irmãos, este vazio precisa ser de algum modo preenchido. Mas como preencher? Você começa com o fortalecimento da posição ou da autoridade dos anciãos. Por isso eles são peças chaves naquele começo. Aliás, isso vai durar por muito tempo. E isso vai durar quase 100 anos. Esse fortalecimento sem que se transforme ainda num sistema cristão. Então, eles estão preocupados com todas aquelas ameaças, né? Aquelas ameaças externas, as ameaças internas, a perseguição que está ali diante deles. E eles querem preencher aquele vazio. Agora, irmãos, será que foi da vontade do Senhor? Será que o Senhor pretendeu preencher com outros homens o lugar daqueles seus servos que estavam agora na prisão? Então notem bem, irmãos, isso tudo está acontecendo. O surgimento no horizonte desse sistema, isso está acontecendo debaixo de perseguição. Portanto, o surgimento de um sistema cristão universal é uma necessidade no pensamento deles. Então você precisa compreender aquele momento. Antes de você julgar a situação e já emitir um julgamento, você precisa avaliar o contexto. Isso não justifica, isso explica, né, o que está acontecendo ali. Diante de tanta ameaça, a necessidade de criar um sistema cristão universal irmãos, é uma necessidade enorme, né? Agora, como o Senhor reage a tudo isso que está acontecendo aí nos anos 60? O Senhor reage de dois modos. Em primeiro lugar, como nós já vimos, nós temos aquelas 10 cartas escritas nesse período dos anos 60. Essas 10 cartas, elas são a resposta de Deus. Elas são a reação, a solução de Deus para toda aquela crise. E em segundo lugar, há uma outra reação de Deus, além das 10 cartas, mas a outra reação, irmãos, foi a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Colocando de uma vez abaixo, literalmente, todo aquele sistema que tanto atraiu os irmãos, os cristãos de origem judaica. Aquilo veio abaixo num só dia. Bom, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, eu estou falando isso dentro dessa necessidade de criar um sistema universal para proteger a igreja, proteger as igrejas. O Novo Testamento, ele é muito frustrante,
para aqueles que procuram apoio para algum tipo de estrutura, aliás, qualquer estrutura, que ultrapasse os limites de uma localidade. É muito frustrante. Você não consegue achar apoio no Novo Testamento para criar qualquer estrutura. Você pode dizer assim, não, mas é para proteger os irmãos, é para proteger as igrejas, é para juntar as igrejas, para juntar as assembleias, para que elas possam cooperar. Você não encontra nada. É muito frustrante nesse aspecto, para quem procura algo assim. Então, por não encontrarem no Novo Testamento algum mecanismo que possa salvaguardar a igreja, os homens acabarão por criar algo que a cabeça nunca pretendeu. Então considerem bem que quadro nós temos aqui. O Senhor Jesus parece deixar os seus entregues a si mesmos. Qualquer um que olhar de fora poderia chegar a essa conclusão. Parece que o Senhor deixou os seus entregues a si mesmos. De modo que é muito fácil perturbar as igrejas. É muito fácil qualquer um entrar e ensinar falsas doutrinas. Ora, se aquele aviso, aquele solene aviso de Atos capítulo 20, lá aos anciãos de Éfeso, se aquele solene aviso é real, então os irmãos, os anciãos de Éfeso, tinham o dever de criar uma estrutura, um sistema tal que protegesse os irmãos, protegesse pelo menos aquela assembleia que recebera aquele aviso. Mas eles não fizeram nada. Porque não há nenhum mecanismo estrutural que venha proteger os santos dos perigos. Aliás, o Senhor nem mesmo perpetua o serviço apostólico depois da morte dos apóstolos, daqueles apóstolos originais. De modo que definitivamente, pela Escritura, não há qualquer sombra, irmãos, de sucessão apostólica. Qualquer sombra. Os que defendem a ideia de uma sucessão apostólica, eles precisam recorrer a escritos extra-bíblicos e tradições daqui e dali, mas nunca a Escritura. Porque simplesmente o Senhor não fez nada nesse aspecto. Agora, por que o Senhor permitiu tal fragilidade nas suas assembleias? Por que o Senhor fez isso? É porque cada geração, irmãos, precisa ser dependente do Senhor. Precisa estar bem conectado à cabeça. E isso é um assunto de foro íntimo de cada um. Agora, se você herda uma estrutura, você herda um sistema, então aqueles que sucederão, que nos sucederão, eles não precisarão ter nenhuma experiência, basta ter uma palavra boa, né? Basta ter alguma eloquência, e eles vão alcançar aquelas posições de liderança e vão garantir que nada nos destruirá, nada nem ninguém nos destruirá. O Senhor não, portanto, o Senhor não fez coisa alguma. O Senhor não levantou novos apóstolos no sentido de substituírem aqueles primeiros, porque simplesmente não é assim que Ele pretendeu. Cada geração precisa buscá-lo e conhecê-lo e depender dele. Então, definitivamente, por todo o primeiro século, não houve nenhum sistema cristão de caráter universal e oficial. Há sim o desenvolvimento daquelas coisas denunciadas pelos apóstolos nas cartas dos anos 60. Há aqueles que querem e já estão dominando a herança de Deus aqui e ali, mas são coisas, fatos isolados, mas ainda não há um sistema oficial estabelecido. Bom, aí no meio daquela crise, no meio dessa crise dos anos 60, o Espírito Santo move João a escrever o seu evangelho. E neste evangelho, ele registra o episódio de Jesus com a mulher samaritana. Notem bem aquelas palavras do Senhor, né? Lá, verso 23. Mulher, crê-me, que a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Essas palavras foram ditas exatamente naquele ambiente de crise, naquele momento de crise, onde nós temos sementes do sistema. Não o sistema oficialmente funcionando, nós temos as sementes. E essas palavras aí nos levam para a reflexão acerca da natureza daquilo que Deus trouxe a esse planeta através de seu Filho. Eu penso que essa é toda a questão que está por detrás de João capítulo 4. Qual é a natureza daquilo que o Senhor trouxe através de seu Filho a este mundo? E nós precisamos considerar por que então o Espírito Santo conduz João, faz questão de inspirar João a contar essa história para nós. Essa história do capítulo 4. E não apenas ela, mas tudo que nós temos aqui nesse quarto evangelho. De fato, ele é muito diferente dos demais evangelhos, né? Que aliás são conhecidos em teologia como sinóticos, né? Porque contam a história de Jesus assim, de ângulos parecidos. Basicamente as mesmas histórias. Agora, o quarto evangelho é diferente. Então você vai encontrar, estudando o assunto, você vai encontrar que tem os sinóticos e o quarto evangelho. Os sinóticos, então você já sabe, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele foi escrito 17 anos depois do evangelho de Lucas. Então, se nós assumirmos que há um atraso no calendário, né? Aí no calendário depois de Cristo, né? Se há um atraso nesse calendário de 3 anos, então nós podemos colocar assim, que o evangelho de João foi escrito no ano 62. Então, 17 anos depois do evangelho de Lucas. Aliás, a ordem que nós temos no Novo Testamento não é por acaso. Eles foram escritos exatamente nessa ordem, e descobertas recentes têm nos proporcionado esse conhecimento, né? Mas em descobertas recentes, especialmente no conjunto dos manuscritos gregos da família bizantina, e família bizantina é por onde nós temos a melhor transmissão do texto bíblico do Novo Testamento. Nesses manuscritos constam colofões, que se chama, né? Colofões são notas no início de manuscritos antigos. E nesses manuscritos bizantinos, na primeira página de cada um dos evangelhos, consta ali a sua data. Então no evangelho de Mateus, a primeira página consta assim: 8 anos depois da ressurreição. Isso seria o ano 38, se nós assumirmos aquele atraso de 3 anos, né? O evangelho de Marcos está escrito na primeira página, em cima, 10 anos depois da ressurreição. Portanto, poderia ser aí o ano 40, né? Lucas, 15 anos depois da ressurreição, ano 45. E o evangelho de João, 32 anos depois da ressurreição, portanto, o ano 62. Então, preste bem atenção aqui. O quarto evangelho foi escrito 17 anos antes de Lucas. Perdão, depois de Lucas. João depois de Lucas, 17 anos. Nesse intervalo, desde Lucas a João, nesse intervalo aí, 10 cartas apostólicas são escritas. Então, entre Lucas e João, vou repetir, 10 cartas apostólicas foram escritas. Entre elas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Colossenses e outras que nós temos aí nesse intervalo. A questão é, por que João, depois de 3 evangelhos já estarem circulando, e das grandes cartas como Romanos, como Efésios, por que ele precisa voltar? Ou porque deveria voltar a dar atenção para a vida terrena de nosso Senhor Jesus? Se tantas coisas maravilhosas já tinham sido escritas, você já tem 3 evangelhos. Por que um 4º evangelho? A maravilhosa narração acerca da encarnação do Senhor,
da morte do Senhor, da ressurreição, da sua ascensão. Essa narração já era bem conhecida. Do mesmo modo, a maravilhosa revelação da igreja que nós temos em Efésios, a revelação acerca de como nós viemos a crer em Romanos, essas coisas já estão circulando. A revelação do propósito eterno de Deus, tudo isso já é conhecido. Agora, por que, depois de tantas coisas já terem sido ditas, é preciso voltar a considerar a vida terrena de nosso Senhor? Por que esse tema é trazido de volta, irmão? Pelo Espírito Santo. Porque nós estamos no meio da crise. Estamos num ambiente de crise. E nesse ambiente de crise, o Espírito Santo traz o Senhor Jesus para o centro. Cristo é trazido de volta pelo Espírito Santo para o centro. Será que nós conseguimos perceber o que está acontecendo aqui? Irmãos, o Senhor está socorrendo a igreja no meio dessa crise dos anos 60. Quando começam a surgir os sinais de um sistema cristão, Ele socorre a igreja. Por isso o Evangelho de João é tão diferente dos sinóticos. Porque o seu foco não é narrar os feitos do Senhor, a sua vida, cronologicamente falando. Não, o seu foco é mostrar quem é o Filho de Deus, com poucas coisas. Então, nessa sua narrativa, João nos apresenta 7 milagres, que ele denomina de sinais, né? Alguns irmãos falam de 8 por causa da ressurreição do Senhor propriamente, tá? Mas vamos ficar aqui com 7 sinais, né? E cuidadosamente nós sabemos, os irmãos já têm estudado o Evangelho de João. Como disse o irmão Dena aqui, são todos eruditos aqui. Cuidadosamente João marca o primeiro milagre. João capítulo 2, verso 11, a água transformada em vinho em Caná. Esse é o primeiro milagre. No capítulo 4, nós temos o segundo milagre, que foi a cura do filho doente de um nobre em Cafarnaum. Então, depois de narrar os outros 5 sinais, João conclui o seu evangelho assim. Capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Agora preste atenção. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Certamente, aqui há referência ao que os outros 3 evangelhos relatam. Muitos outros sinais ele operou na presença de seus discípulos. E quando nós chegamos ao último capítulo, capítulo 21, o último versículo, verso 25, ele finaliza o seu evangelho escrevendo assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Mas aquilo que João narrou, especificamente, é para que, crendo, diz ele, tenhais vida em seu... Crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. De modo que aqueles 7 sinais realizados por ele são todos, pode perceber lá no texto, são todos confrontações com a morte e suas consequências. Porque ele é a vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Então naqueles 7 sinais você vê as 7 marcas da morte. E ali a vida confrontando cada um daqueles sinais. Cada uma daquelas consequências da morte. Então em cada um daqueles sinais o poder da vida que vence a morte está ali presente num aspecto diferente. Por isso, há neles uma progressão. Você começa lá com o primeiro milagre em Caná, na Galiléia, a água sendo transformada em vinho, e vai havendo uma progressão neles, até chegar ao capítulo 11, verso 25, quando o Senhor Jesus diz assim: eu sou, lá depois na ressurreição de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Parece que João vai nos conduzindo com aqueles sinais até chegar nesse ponto alto.
Eu sou a ressurreição e a vida. Porque o último poder da morte é justo levar o homem. E por isso você tem aquele quadro, aquela história de Lázaro, na morte de Lázaro e sua ressurreição, narrada também aí no texto, no capítulo 11. E diante daquele quadro, o pior deles, né? Pior que você ser um cego, né? É morrer. Pior que qualquer outra doença é a morte, óbvio. Pois lá diante da morte o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, este é o ponto mais alto. Aí vem o capítulo 12, capítulo 13, e aí nos capítulos seguintes chega a vez do próprio Filho de Deus provar e vencer o poder limitador e aprisionador da morte. Aí vem a vez dele, né? Não temos apenas 7 sinais aqui nesse Evangelho de João. Esse quarto evangelho também é marcado por 10 declarações do Senhor a seu respeito. Que se nós agruparmos essas 10, nós chegamos em 7 declarações. 7 declarações do Senhor acerca de si mesmo. E nessas 7 declarações, Ele nos mostra, João nos mostra, através dessas 7 declarações, o significado do Cristo de Deus. Quem é Jesus? Então você tem lá em João aquela lista, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Todas essas declarações, elas nos mostram a grandeza e o significado do Cristo de Deus. Por isso elas são tão importantes. Se nós juntarmos essas declarações todas, nós encontramos uma palavra no Novo Testamento que reúne todas elas. Essa palavra no Novo Testamento é plenitude. Se junta todos esses eu sou, você vai chegar em plenitude. Curiosamente, a mesma expressão, tanto explorada por Paulo em Efésios e Colossenses, que foram escritas na mesma época aí do Evangelho de João. Então, quero que os irmãos percebam isso. Que a ênfase do Espírito Santo, nesse momento de crise, foi a pessoa de Cristo. Voltar os olhos para Ele. Voltar a esse grande tema do Espírito Santo. Aliás, foi sempre o tema do Espírito Santo. Nós é que encontramos outros assuntos. E nos detivemos noutros assuntos. E por isso nos perdemos tantas vezes. Mas o tema do Espírito Santo é um só. A pessoa do Filho de Deus. E um último detalhe, para a nossa consideração desse quarto evangelho, é que João, ele é o único que registra o encontro pessoal do Senhor com 7 pessoas. Então guarda aí. 7 sinais, 7 declarações, 7 pessoas. No capítulo 1 você tem o encontro do Senhor com Natanael. No capítulo 2 você tem o encontro do Senhor com Nicodemos. No capítulo 4 você tem a mulher samaritana. Capítulo 5, o paralítico em Betesda. Capítulo 8, a mulher adúltera. Capítulo 9, o cego de nascença. E finalmente, no capítulo 11, o Lázaro. E o que nós percebemos é que diretamente com essas pessoas, ou logo a seguir ao encontro com elas, o Senhor diz coisas muito espirituais. Não são assim, simples sinais, curou, tchau e foi embora. Ou no momento da cura o Senhor diz algo muito espiritual, ou depois o Senhor diz algo muito espiritual. Coisas estas espirituais, né, que aos ouvidos de quem ouve são enigmáticas. E até incompreensíveis. Aliás, esta é a grande marca do Evangelho de João. As palavras do Senhor que estão registradas ali, elas são palavras profundamente espirituais. O momento mais dramático dessas palavras para os discípulos é aquele discurso do capítulo 6, lembra? Onde ele declara que é o pão da vida e que eles devem comer da sua carne e beber do seu sangue.
Disse ele: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da parte dos judeus incrédulos, né? A reação negativa é normal, né? Não dá para esperar outra coisa. Mas, irmãos, dentre os discípulos, uma reação negativa é, no mínimo, chocante. Então, nós sabemos o que acontece ali naquele capítulo 6, né? Que os discípulos dizem: Senhor, duro é esse discurso. Por que é duro? Eles não estão entendendo aquilo. Eles entendem, é interessante, um dos irmãos aqui fez menção a isso. Né? Eles sempre estão preocupados com comida. Né? Então procuram uma vez nos evangelhos, toda vez que comida está envolvida nas conversas, né? Sempre estão preocupados com isso. Então a preocupação deles é pão, pão, pão e pão. E o Senhor toma a sua preocupação, e o Senhor usa a sua preocupação para falar essas coisas. Eu sou o pão da vida. Vocês estão pensando tanto em pão. Eu sou o pão da vida. Mas eles não conseguem compreender isso. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue e tal, permanece em mim e eu nele. Eles não compreendem isso. Então por isso eles dizem: Senhor, dura esse discurso, quem o pode ouvir? E aí o texto nos diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. É óbvio que não se trata dos 12 e nem dos 70. Mas aqui se trata da multidão dos discípulos. Aqueles que são citados aí no começo do capítulo 4 de João, quando diz que os discípulos batizaram alguns, tal, e que foram denominados discípulos do Senhor, mas é dessa multidão aí. Tá? Então muitos se afastaram, né? Tornaram atrás e já não andavam mais com o Senhor. Né? Porque ficaram escandalizados. Escandalizados assim, eles não conseguiam compreender o que ele quer dizer. Palavras enigmáticas. Aqui nesse evangelho, o Espírito Santo insiste com o registro dessas palavras, desses discursos espirituais do Senhor Jesus. Porque o modo divino de lidar com essa crescente frieza, década de 60, o modo divino de lidar com essa frieza é chamar para o princípio, retornar ao início. É assim nas cartas dos anos 60, onde o mesmo Espírito faz um chamado à posição original ou à posição inicial. Irmãos, quando nós lemos Efésios, por exemplo, os irmãos acham que aquelas coisas escritas ali eram uma novidade para aqueles irmãos? As coisas escritas acerca de Cristo em Colossenses eram por acaso novidade? Olha, eu não acho que eram novidades, porque como você vai pregar o Evangelho? Como você vai fundamentar irmãos sem as verdades de Efésios? Sem as verdades escritas em Colossenses? Não é possível. Portanto, aquelas coisas já haviam sido ditas. Então, o que Paulo faz? O que o Espírito Santo faz? Chama para a posição inicial. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí você tem tantas vezes a expressão em Cristo, em Cristo. Porque nele habita toda a plenitude de Deus. É o que ele escreve aos Colossenses. Por que isso? Porque isso é um modo de Deus lidar com essa crise, com essa frieza espiritual. Por isso o quarto evangelho começa com aquela frase tão cara: no princípio era o Verbo, o Logos. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você pode perceber? O que é o início, irmãos? O que é o princípio? O princípio, o início é Cristo Jesus, o Logos eterno de Deus. Ele é o princípio, é a origem de todas as coisas. Não é o homem, não é a sua necessidade, mas unicamente Cristo.
Então, no meio daquilo que está começando a se formar, aquele quadro terrível que está se formando, o Espírito Santo dá esse brado. No princípio era o Verbo. No princípio era o Logos. É como se João olhasse para aquelas coisas que estavam se formando nas igrejas. E ao se deparar com aquelas sementes malignas, ele clamasse: no princípio não foi assim. No princípio era o Verbo. Porque na mente de Deus, na intenção original de Deus, no seu eterno propósito, só há uma coisa, irmãos: o seu amado Filho. E isso é muito espiritual. Muito espiritual. Você não poderá compreender isso até que Ele abra os seus olhos, até que Ele lhe conceda, como ele escreveu em Efésios, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele mesmo. Portanto, é para Ele que as coisas devem retornar. E devem retornar para que haja uma correção da situação presente. Por isso eu falei que o modo divino de lidar com essa crise é trazer de volta para o início. É tirar a ordem natural das coisas e colocar no lugar dela essa ordem espiritual. Porque nenhum homem pode compreender a Cristo. O Cristo de Deus é um mistério. Nenhum homem pode compreender a Cristo enquanto o Espírito Santo não for o espírito de habitação nele, enquanto ele não chegar a uma real e profunda experiência de morte e ressurreição com Cristo. E isso não é uma mera doutrina, mas é a experiência. Por isso, quando nós seguimos em João, depois, no mesmo capítulo 1, esse primeiro capítulo, registra a palavra do Senhor, aquela precisa palavra do Senhor a Natanael. O que o Senhor disse a Natanael? Capítulo 1, verso 51. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa palavra foi dita ao primeiro homem daqueles 7 encontros, né? Aquelas 7 pessoas em João. Você vai ver, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse capítulo 1. Quando você vai ao capítulo 3, o que encontra? O diálogo do Senhor com Nicodemos. E qual é a síntese daquela conversa? A síntese é assim, no versículo 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No verso anterior ele havia dito, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar e não pode ver. Ainda nesse contexto, com Nicodemos, o Senhor diz: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aliás, uma péssima tradução. Porque o texto original nos diz nascer do alto, nascer de cima. Porque não é mudar de religião, né? Não é decidir tomar um outro caminho. Não, é uma intervenção sobrenatural. Lembra, ontem eu coloquei para os irmãos aqui, que cada assembleia é a intervenção de Deus na história. Por isso, nenhuma assembleia nasce por vontade humana, mas pela vontade do Espírito, por iniciativa de Deus. Pois cada um daqueles que compõem uma assembleia, cada um dos santos nasce do alto, não por vontade do homem, mas de cima. Nasce do alto. E presta atenção nessa frase, nascido do Espírito. Irmãos, isso é o princípio das coisas espirituais. O que você tem no princípio? Você tem unicamente a Cristo e a obra do Espírito. Tudo é pelo Espírito. E qual é o trabalho do Espírito? Gerar a vida de Cristo em nós. O que é nascido da carne é carne. Essa frase define, irmãos, cada ser humano que já nasceu nesse planeta. O que é nascido da carne é carne. De modo que cada bebê
que já nasceu aqui nesse planeta, foi habilitado para viver nesse planeta. E isso é uma coisa. O que é nascido da carne é carne. A outra coisa é que do mesmo modo há o que é nascido do Espírito, que é totalmente distinto do primeiro. E eu estou falando aqui, eu sei disso, estou falando de coisas tão elementares, tão básicas. Irmãos, assim como um peixe nasce habilitado para respirar sob as águas, um ser humano nasce para respirar sobre a terra. Nós temos aí duas naturezas diferentes. Um homem pode usar um poderoso equipamento e viver por algumas horas imerso no fundo do mar. Mas dado um tempo, ele precisa retornar, porque ele possui uma natureza distinta dos peixes. Mas se houver um milagre, e ele receber um novo sistema respiratório, e de repente ele pudesse respirar como um peixe, o que ele seria? Uma nova criação, uma nova criatura. E aqui, com esse simples exemplo, eu acabei de descrever um dos significados de nascer do alto. É ser habilitado para viver noutra esfera. Os irmãos estão entendendo? Você nasceu naturalmente, o que nascido da carne é carne, para viver aqui nesse planeta. Essa é a sua esfera de atuação. Aqui está a sua vida. Mas você não pode entrar, não pode ver esse reino. Mas se um milagre for feito, e de repente você puder ser, se o milagre for feito, você será inserido nessa outra esfera, essa esfera espiritual. Então você vai ver o reino, e você vai entrar nesse reino. E aí teve início a sua vida espiritual. Por isso você não pode ver e nem entrar neste reino de Deus se um milagre do alto não for feito em si. Note que essas coisas estão logo no início do Evangelho. Capítulo 1, parece que os irmãos voltem lá, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha isso, deu-lhes o poder. Isso é a ação de Deus. Isso é um milagre. Isso é transformar um homem capaz, para que ele seja capaz de respirar debaixo d'água. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a preposição que temos aqui na língua original é reis, que indica para dentro, creem para dentro do seu nome. Literalmente é isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui, essa expressão que temos, essa preposição que temos aqui, mas de Deus, na língua original é ek, e indica de dentro de. Então, note como é. Não nasceram da vontade do homem, mas de dentro de Deus. De dentro de Deus. Você não decidiu, bom, eu vou mudar de religião. Não. Nenhum homem pode mudar de religião assim. Aliás, pode mudar, mas vira tudo a mesma coisa, né? Essa obra é absolutamente sobrenatural. Por isso é nascer de cima. Nasce de dentro de Deus. Porque recebeu a vida de Deus. Agora, esse é o ano 62, por volta do ano 62, quando esse evangelho foi escrito, essas palavras caíram no meio daquela crise. Se você der um salto à frente, cerca de 30 anos depois desse evangelho ter sido escrito, você encontrará o mesmo João, com o seu coração em chamas e uma carta na sua mão. A sua primeira epístola. E o que nós temos naquela primeira epístola? 30 anos depois do Evangelho. Se você olhar para o contexto,
você tem o desenvolvimento daquilo que na época em que o quarto evangelho foi escrito, você tem o desenvolvimento daquilo que foi o maior temor dos apóstolos. Qual o maior temor dos apóstolos, irmãos? Multidão. Eles não temiam que a igreja crescesse, que as assembleias crescessem. O seu temor é que a porta se tornaria tão ampla, tão larga, que qualquer um entra e se aninha ali, exatamente como o Senhor profetizou. A semente de mostarda, aquilo que se transforma numa grande árvore, e vem aqueles pássaros e se alojam nos seus ramos. Quando você chega no final do primeiro século, quando essa primeira carta foi escrita, qual é o assunto, irmãos? As 10 marcas de quem é e quem não é um filho de Deus. Por isso essa carta é tão precisa e assim nós ficamos às vezes tão preocupados com aquelas marcas. Nos anos 60 você tem um declínio espiritual. Você tem um abandono de coisas espirituais. Quando chega no final do primeiro século, o Espírito Santo precisa marcar de um modo muito claro quem é de Deus e quem continua sendo do maligno. E aí você tem a lista toda lá nessa primeira carta que nós não vamos entrar, que é um assunto que os irmãos podem ler depois, né? Portanto, com base em 1 João, você nota que há um cristianismo natural. Há um cristianismo confessional. Há uma profissão de fé ortodoxa, bíblica. As pessoas dizem que creem nisto ou naquilo. E tudo pode ser muito ortodoxo do ponto de vista da doutrina. Mas a questão de João é onde está a vida espiritual. Porque a doutrina certa, a ortodoxia, de fato, é necessária. Mas, irmãos, só doutrina, nós nos transformaremos em grandes cérebros. Só isso. Onde está a vida espiritual? Essa é a grande questão de João. E aí nós temos um outro dado, aliás, interessante e lamentável ao mesmo tempo. Quando nós lemos 2 escritos dos chamados pais da igreja do primeiro século, um deles é a Didaquê, que é um texto do primeiro século, datado aí entre 70 e 90, acho que é um período muito largo, né? Mas entre 70 e 90, esse pequeno livro de autor desconhecido, né? Mas nos dá uma noção de como as assembleias estavam, como a fé cristã estava naqueles dias. Isso é um escrito. Outro escrito é a primeira epístola de Clemente de Roma. Era um bispo de Roma, o presbítero em Roma, aos Coríntios, escrita à igreja em Corinto. Tá? Essa carta é datada aí do ano 95, portanto ali próximo das cartas de João e próximo do Apocalipse também. E é muito interessante, né, que nós encontramos ali uma linguagem nesses textos, uma linguagem e um espírito muito distintos do Novo Testamento. Aliás, tão distintos que eles não parecem ser do primeiro século. Eles parecem ser de um tempo mais tarde. Porque o que é o cristianismo nesses 2 textos dos dias de João, irmãos? É um sistema, onde tudo que importa é a ortodoxia, ou a doutrina certa, e a sujeição aos bispos, a sujeição aos anciãos das assembleias. Especialmente quando você lê essa carta de Clemente aos Coríntios. Há ali claramente um sistema cristão já fincado, né? Um sistema de credos e rituais. Considere lá, por exemplo, como que a mesa do Senhor deveria ser feita. Você tem todas as instruções de como proceder. Como proceder com o batismo? Todas as instruções ali. Você tem nesses textos o fortalecimento da igreja como instituição. O clericalismo, o formalismo, a burocracia eclesiástica, o ordenamento litúrgico, tudo está ali. Todos os princípios das reuniões em 1 Coríntios 14, irmãos, foram degenerados, deixados de lado. Degenerados num sistema de prelados, bispos e oficiais eclesiásticos. Alguém poderia dizer assim, mas isso foi uma necessidade daquele momento. Se era para proteger a igreja.
Mas por acaso, irmãos, não seria aqui o homem colocando a sua mão nas coisas de Deus? Olha, esses 2 escritos antigos, eles são um importante testemunho documental de como as coisas se tornaram no final do primeiro século. Um importante testemunho. Quando você chega então no segundo século, você fica de cabelo em pé. Você tem que fechar os olhos para muitas coisas, se você quer achar algo de bom naqueles escritos. Não estou dizendo que não exista algo de bom. Você tem que fechar os olhos, porque tem muita areia no meio daquilo. Muita areia. Um sistema já claramente ali, se falando como um sistema, como uma grande organização. Aliás, no segundo século, tem um escrito de um irmão chamado Inácio de Antioquia, um dos grandes mártires da igreja. E um homem que deu um testemunho poderoso nos seus dias, e especialmente no seu martírio. Quando ele estava sendo levado para Roma, para ser martirizado, ser jogado às feras, ele escreveu no caminho assim: se eu chegar lá em Roma, e as feras estiverem indispostas naquele dia, eu vou incitá-las, para que elas me devorem rapidamente, e assim eu possa abrir os meus olhos diante do meu Senhor. Que tremendo. Que tremendo. Um testemunho poderoso. Mas você sabe, de Antioquia até Roma é um longo caminho. E dá para pensar muita coisa. E durante esse caminho ele escreveu algumas cartas. Algumas cartas às igrejas. Preocupado com o quadro, com a situação toda dos irmãos. E então ele começa a defender. Ele é um daqueles que elevam a posição do ancião, do presbítero, do bispo, a algo que o Senhor nunca pretendeu. Ele diz assim, o bispo, e ele já está falando no singular, não mais no plural. Naquele período você não tem ainda esse sistema de um só. Um ancião apenas. Mas ele é o primeiro a dizer assim, não, você precisa ter um só. Porque aí fica mais fácil proteger a igreja das heresias. Porque se você tem uma pluralidade de anciãos, aí você tem perigo, porque cada um vai pensar uma coisa. Então a heresia pode facilmente entrar. Agora, se você tem um só, o primus inter pares, ele não propôs a extinção dos demais, ou que os demais irmãos ficassem de fora. Não, ele diz, tem que ter um acima de todos. Primus inter pares. E o que acontece aí, irmãos? Ele diz assim, para proteger a igreja das heresias, dos desvios. Então, um só homem é a garantia que não vai ter heresia nenhuma. Nada vai entrar, porque esse vai nos garantir a continuidade e a segurança que não haverá heresia alguma entre nós. Guarde bem isso, irmãos. A preocupação com organização eclesiástica é sempre o primeiro sintoma da queda e da ruína espiritual. Primeiro sintoma é preocupação. Como nós vamos organizar as coisas agora? Quando surgiu essa preocupação no ar, os irmãos já estão caindo. É o primeiro sinal da ruína. Aliás, esse é o drama de como os movimentos de Deus na história da igreja, como terminaram. Sempre o final da história é uma estrutura gigantesca. E, lamentavelmente, irmãos, quando a vida espiritual se enfraquece, logo aparecerá alguém tentando salvar as coisas, com as suas ideias, com seus planos. É assim que a coisa deve ser feita, é isso que devemos fazer, e é isso que não devemos fazer. E desse modo, o homem vai trazendo as coisas divinas para dentro do compasso da sua mente. E no momento em que nós colocamos as nossas mãos, Deus tira as suas e deixa tudo conosco. De agora você vai até o fim. Isso porque a obra de Deus, irmãos, ela tem uma base estritamente espiritual. Essa é a sua base, sempre. Porém agora, quando o Evangelho de João foi escrito, está em formação um outro tipo
de cristianismo. Um cristianismo natural. Como é um cristianismo natural? Fecha os olhos aí e faz uma oração para receber Jesus. E nós achamos que é assim que se fazem os convertidos, né? Irmãos, isso é um cristianismo natural, porque isso é confissão. Isso é um cristianismo confessional. Mas a grande pergunta, né, de João, como eu já citei, é: onde está a vida? Cadê a vida nisso tudo? Portanto, o encargo que João tem, né, é registrar as palavras do Senhor, e nessas palavras há um grande peso espiritual, mas é chamar para aquilo que é espiritual, um retorno para aquilo que é espiritual. Mesmo quando ele narra os 7 sinais, lá está esse peso espiritual por detrás. Desse modo, então, nós temos um evangelho profundamente espiritual, com tantas coisas para nos ensinar. Agora, nós podemos nos aproximar do capítulo 4 de João e dessa história que temos aqui e de onde foi tirado o tema dessa conferência. Você consegue perceber? Não há como chegar nesse assunto de adoração em espírito e verdade se não houver a experiência do capítulo 3. O que é o capítulo 3? É como você entra nessa esfera espiritual. Não é possível adorar em espírito e verdade se você não foi trazido pelo Espírito para essa esfera. Se não houve esse milagre, esse sobrenatural, esse nascer de cima. Não há como provar o capítulo 4. Por isso é tão patético aquilo que os cantores gospel querem fazer com as pessoas. Quando eles pretendem chamar as pessoas, seja quem for, vem adorar conosco, vem louvar conosco. Irmãos, que absurdo é esse? Isso é patético. E aí você pode entender, né, por que tanta coisa errada tem lá dentro. Por que tanta coisa contraditória ao Evangelho. É porque vem como uma onda, né? Carregando e trazendo todos. A porta está muito aberta. E qualquer um entra. Entra e fica exatamente do jeito que sempre foi. Mas nós dizemos, mas ele aceitou Jesus. Ele fez aquela oração. Olha, irmãos, cristianismo confessional. Sem vida. Por isso o encargo de João na sua última carta é falar daquelas coisas. Aquelas 10 marcas de quem é, de quem pertence ao Senhor e quem não pertence ao Senhor. Quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. O que está por detrás desse capítulo 4, grande capítulo 4, que nós temos aqui, é a espiritualidade. E, por espiritualidade, nós queremos dizer exatamente isso. Espiritualidade é a ligação entre nós e o Espírito Santo. É o resultado da obra do Espírito em nós, que nos regenerou, nos dando um espírito novo, o que nos habilitou para ver o reino e entrar no reino, e permanecer no reino, nessa esfera espiritual. Aí, por causa desse espírito novo que nos habilitou para ver e entrar nessa atmosfera espiritual, tudo é novo. De modo que não estamos mais nas sombras, mas na luz do dia. Por isso esse episódio narrado aqui no capítulo 4, né, contém assim uma das palavras mais contundentes de todo o Novo Testamento. Palavras que revelam uma grande mudança. A grande mudança, aliás. A frase, a hora vem e agora é. É uma das grandes declarações do Novo Testamento. Aquelas palavras elas nos fazem dobrar a esquina da história. Do que ele está falando aqui exatamente? Ele está falando do início de um novo tempo, de uma nova dispensação. Esse contexto todo nós já conhecemos, né? O Senhor está falando de algo que é absolutamente novo, desconhecido. Como assim? Não é no Monte Gerizim. E olha que nos dias de Jesus, o templo rival que o irmão citou aqui ontem, aquele templo que foi construído pelos samaritanos no Monte Gerizim, esse templo já havia sido destruído ainda no período interbíblico, né?
lá quando houve o levante dos macabeus, né? Os macabeus saíram limpando a terra e uma das limpezas que eles fizeram, né? Além de expulsar os gregos e tal, eles destruíram aquele templo dos samaritanos. Então, no lugar, nos dias de Jesus, só tinha um monte. E os samaritanos sacrificavam por ali. Mas aquele templo não existia mais. Aí o Senhor vem e diz assim, não é nesse monte. E também não é em Jerusalém. Não é nesse monte, assim, qualquer judeu diria amém, não é aqui mesmo. Mas o Senhor vem e diz, nem em Jerusalém. Como assim? Como assim não em Jerusalém? É algo absolutamente novo. Eles poderiam compreender assim, ou talvez o Senhor poderia ter dito assim, né? Não é no Monte Gerizim, mas é em Jerusalém, né? E aí você vai ter agora os cristãos todos se encontrando ali, se reunindo ali, e o templo vai ganhar um novo sentido. Aquilo é só uma sombra. E quando os cristãos, né, os irmãos de origem judaica, são tão tentados a voltar para a manter aquele sistema, o Senhor com sua espada diz, chega. E destrói aquele templo e destrói a cidade. E você fica só com aquele muro das lamentações como um testemunho para todos. Aliás, foi isso que os romanos pretenderam, né? Aqui está a prova de que Roma pôs abaixo Jerusalém. Aquele muro também simboliza algo para nós. Simboliza algo para o povo de Deus. Não mais, não, nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Mas agora é em espírito e verdade. Esta é a hora. Amém, amados? Se Deus permitir, nós prosseguiremos com esse assunto amanhã, entrando aqui nesse capítulo 4, eu quero fazer algumas considerações com os irmãos aqui nesse grande capítulo. Vamos orar. Te damos graças ao Senhor, porque aprouve a Ti abrir os nossos olhos e mostrar essas coisas a nós. Não merecemos ver essas coisas, Senhor. Sabemos que a revelação é dada por misericórdia, por compaixão, por amor, por graça. E vemos ainda tão pouco. Porque Teu Filho é tão grande. Porque a Tua obra é tão grande. Não permita que algum dentre nós fique satisfeito com o que já tem visto. Mas que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse Evangelho, que inspirou esses 66 livros, que o Teu Espírito Santo possa nos levar em frente. Que a pessoa de Cristo possa brilhar diante de nossos olhos. E nós possamos nesta hora, nesse tempo de crise, como o querido irmão falou aqui ontem, nossos olhos possam ser cativados e conduzidos novamente para Cristo Jesus. Que nós possamos provar isso nesse tempo. E assim o Teu nome seja honrado e glorificado. E esse Teu eterno propósito de fazer com que todas as coisas convirjam nele, sejam reunidas nele, em Teu amado Filho, possam ser cumpridas. Nós nos confiamos a Ti, dependemos do Senhor. Continua a falar aos nossos corações ainda nesse dia. Continua a falar aos nossos corações nessa manhã, através de Teu servo ainda. Encontra-nos, ganha-nos, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém.